Bom, para a gente poder começar, eu preparei essa ficha para a gente poder conhecer como configurar materiais de mais qualidade no V-Ray. Toda vez que você for criar um material, é fazer uma análise prévia das suas propriedades. Geralmente a gente começa já criando material, acha que vai fazer o material pegando as propriedades ou simplesmente imaginando quais são as suas configurações. Isso não é uma forma prática de trabalhar. Fazendo testes desnecessários no V-Ray, isso vai levar mais tempo para a sua configuração ficar pronta e você vai perder realmente o foco que é criar a cena completa, criar a iluminação ou até mesmo desenvolver o seu projeto de arquitetura ou design de interiores. É importante que você entenda que quando você vai configurar um material, a gente precisa procurar não a textura do material, e sim um modelo desse material, que pode ser qualquer tipo de objeto. Existem praticamente dois tipos de materiais que você vai trabalhar: os materiais de cor sólida e os materiais com texturas. Essa ficha vai ajudar a gente a criar esse conceito de forma mental e você pode utilizar essas mesmas propriedades tanto utilizando a ficha em PDF ou até mesmo escrevendo no papel quais são as principais características do material que você quer simular no V-Ray. Você também deve considerar que o V-Ray possui suas limitações, então algumas propriedades vão ser mais complexas para você criar e para poder conseguir o efeito que você precisa. Então nessa aula eu quero mostrar para você quais são as perguntas principais que você deve se fazer para poder configurar um material de qualidade. Eu vou dar dois exemplos aqui de material. O primeiro material vai ser um material plástico e o segundo material vai ser um material de madeira. Depois que nós conhecermos essas propriedades, nós vamos colocar em prática esse conhecimento utilizando o material Studio, que eu também deixei disponível para download nessa aula, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Google primeiro. Como eu falei, eu vou pesquisar por um objeto. Eu vou colocar aqui simplesmente bola plástica. Vou clicar Enter. Ok? E vão aparecer aqui diversos objetos. Eu vou procurar criar um efeito de material parecido como esse aqui, olha lá. Então, para que a gente possa configurar essa propriedade, eu vou salvar essa imagem simplesmente. Vou fazer o download aqui na minha pasta. E na minha ficha em PDF, eu vou clicar nesse ícone para poder carregar a imagem. Vou clicar em abrir e olha lá. Agora que eu já tenho carregado o meu objeto, nós vamos conhecer cada uma das suas propriedades. Depois que você começa a trabalhar com esse tipo de visualização, você vai perceber que se torna muito mais fácil criar diversos tipos de materiais. A primeira coisa que a gente vai fazer para poder analisar é saber se o material ele é simplesmente uma cor sólida ou ele possui uma textura. Nesse caso, como eu estou falando de um material plástico, ele não tem nenhuma textura. Então eu vou clicar simplesmente na opção cor sólida. Em relação ao reflexo, nós vamos ter a opção de dizer se o objeto tem reflexo ou não tem reflexo. No mundo real, praticamente todo material possui algum tipo de reflexão, mesmo que seja muito pouco. Porém, no V-Ray a gente pode trabalhar com alguns materiais sem nenhuma reflexão, já para poder facilitar a velocidade do cálculo de render. Nesse caso, o meu material possui sim um reflexo. Eu vou clicar em Sim. E em seguida definir qual a intensidade desse reflexo sobre o meu material, selecionando nessa opção aqui se o material ele é pouco reflexivo, se ele tem um reflexo médio ou ele é muito reflexivo. Nesse caso, o meu material ele tem um reflexo médio. Ele não é tão reflexivo, ou seja, ele não reflete como um espelho, por exemplo, e também não tem um reflexo tão embaçado que a gente não consiga ver no objeto. Perceba que existe uma outra configuração que é muito importante para poder definir esse reflexo e que a gente falou na primeira aula, que é justamente qual o tipo do reflexo. Se o material é metálico, eu não vou utilizar o Fresnel para a grande maioria dos materiais. Já se o material ele possui uma propriedade que eu não consigo ver o reflexo nitidamente, ou seja, o reflexo dele não é total, eu vou sempre marcar a opção Fresnel nas minhas configurações do V-Ray. Por padrão, o Fresnel sempre vem marcado, tá bom? Então você não precisa se preocupar em marcar ele. A única coisa que você vai fazer é simplesmente aumentar o seu valor ou reduzir, dependendo do tipo de material que você está representando. Outra propriedade muito importante no material é o que chamamos de qualidade do reflexo. Essa qualidade no V-Ray é definida pela propriedade glossiness, que na verdade é o brilho do material. Você pode definir essa propriedade como material polido, ou seja, ele é totalmente reflexivo, você consegue ver o reflexo nitidamente, ou áspero. Nesse caso desse material plástico, ele tem uma superfície áspera, porque eu não consigo ver o reflexo nitidamente sobre a sua superfície.
Definindo essas propriedades, as últimas configurações se referem à refração do material, que você vai utilizar para materiais como plástico transparente, ou vidros, ou materiais translúcidos. Nesse caso, eu não tenho refração no meu material, então simplesmente marco a opção não, tá ok? E eu já tenho aqui o meu material definido. Você pode salvar essa ficha, você pode anotar essas observações. O importante é que você entenda o que você deve fazer no processo para poder conseguir o resultado do seu material. Vamos praticar mais uma vez essa opção para a gente poder fixar essa ideia. Eu vou clicar aqui para limpar o meu formulário. E agora eu vou no Google novamente e vou pesquisar por um móvel de madeira. Eu vou colocar aqui, olha, móvel de madeira. Como eu falei, sempre procure pelo objeto, não pela textura, tá bom? Então, vou clicar aqui, por exemplo, nesse modelo. Vou clicar em salvar também, com o botão direito do mouse, salvar imagem como. Ok. E vou abrir no meu arquivo PDF, olha lá, para poder analisar também as propriedades. Ok. Depois de abrir aqui a minha imagem, a primeira coisa que eu vou observar sobre o material é qual é a sua cor. A cor do material, nesse caso, não pode ser uma cor sólida, porque eu tenho realmente uma textura do objeto. Então, nesse caso, eu vou precisar utilizar uma textura. Isso aqui vai me guiar da seguinte maneira. Quando eu for criar o meu material, eu já vou fazer uma pesquisa antes na internet para procurar uma textura que eu vou utilizar. E essa textura de madeira, ela vai ser baseada na imagem que eu quero reproduzir ou no objeto que eu tenho na minha cena. Como você sabe, existem diversos tipos de madeira, então você vai procurar aquela que realmente é apropriada para o seu modelo. Então, definindo essa propriedade, vamos para a próxima configuração, que seria saber se o material tem ou não reflexo. E nesse caso, o nosso material também tem reflexo, e da mesma forma que o plástico, nós percebemos que ele também tem um reflexo médio. Ok. Já sabemos também que o nosso material não é um material metálico, então vamos marcar a propriedade Fresnel e configurar sua qualidade de reflexo também como áspero, que o reflexo não é nítido, tá bom? E finalmente, as opções de refração também não se aplicam a esse objeto. É importante você perceber que depois de um tempo, essas propriedades que nós estamos definindo aqui para o material se tornam algo muito lógico e que você vai conseguir aplicar rapidamente nos seus projetos e entender que a gente não começa um projeto simplesmente colocando suas propriedades. A gente tem que ver antes essas configurações, testar o nosso material, ver se realmente ele está dentro do que a gente quer simular e depois configurá-lo através do V-Ray de uma forma muito mais prática. E nós vamos aprender como fazer essa configuração utilizando o nosso Material Studio. Olha lá, esse Material Studio já está disponível também para download, então você vai poder utilizar essas mesmas configurações. Eu deixei o arquivo em dois formatos, no formato V-Ray 2.0 e no formato V-Ray 3.4. É importante que você entenda que essas configurações de materiais elas se aplicam às duas versões, tá bom? Não é uma coisa que você vai conseguir fazer somente no 3.4, somente no 2.0. Então você pode utilizar o mesmo conhecimento que a gente está aprendendo aqui para aplicar na versão que você está utilizando. Então, hoje nós vamos aprender a configurar o material utilizando uma textura de madeira. Como a gente viu, de forma prática, nós conhecemos a propriedade do plástico, mas para que a gente trabalhe de uma forma muito mais eficiente, eu vou utilizar apenas um material para entender como eu aplico as configurações que eu defini na minha ficha de materiais. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá no Google. Já temos aqui a nossa referência de imagem, temos aqui essa madeira. Eu vou pesquisar por uma textura de madeira que seja similar a essa textura que eu tenho aqui. Por isso eu vou duplicar essa página para não perder essa visualização do meu móvel, tá ok? E para conseguir resultados muito melhores de texturas que você vai pesquisar na internet, é importante que você siga as seguintes regras. Eu vou aumentar aqui o tamanho dessa barra para a gente poder ver melhor o que eu vou escrever aqui. E você vai colocar na sua pesquisa sempre dessa forma, tá bom? Escreva o nome do material que você quer pesquisar em inglês, porque você vai ter muito mais possibilidades de encontrar texturas variadas. Em seguida, coloque a palavra seamless, que numa tradução livre quer dizer sem emendas, e depois escreva a palavra textura. Porque quando você utiliza essa forma de pesquisa, você consegue resultados realmente do que você precisa. Se eu colocar simplesmente madeira, você vai perceber que nós vamos encontrar móveis de madeira, madeira natural,
todo tipo de madeira possível disponível aqui no Google. Quando nós restringimos mais essa pesquisa, se torna mais prático essa busca. Então, vou clicar Enter para poder exibir aqui os arquivos, olha lá. Vou reduzir a minha imagem novamente. Então, o Google vai exibir diversos exemplos de textura que nós podemos utilizar. Mas uma coisa também que é muito importante é definir a qualidade da sua textura. Por isso, nós vamos selecionar nas opções de ferramentas o tamanho da imagem. Sempre escolha o tamanho da imagem definindo como imagens grandes. Ou também defina as propriedades de imagem através da configuração maior que. Claro que texturas com tamanho maior vão pesar no seu arquivo e também serão mais difíceis de encontrar. A minha ideia aqui é pesquisar por uma textura que se assemelhe a esse material que eu quero representar. Então, vou procurar aqui, olha, uma madeira que esteja mais ou menos naquela cor, olha só. E também, claro, nós podemos definir a tonalidade da textura posteriormente através do Photoshop ou outro programa de editor de imagens. Eu vou utilizar essa textura como exemplo. É interessante você clicar em visualizar imagem para poder abrir a imagem no tamanho maior, olha lá. E você vai perceber que a textura realmente é uma textura de boa qualidade, ela tem uma ótima resolução e nós podemos utilizá-la para poder criar o nosso material. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher a opção salvar como e vou salvar na minha pasta, simplesmente, para que a gente possa testar. Vamos abrir o SketchUp, vamos selecionar na propriedade criar novo material e definir o material através do próprio SketchUp. Observe que na nova versão do V-Ray, você quando cria um material no SketchUp, ele automaticamente já transforma esse material no V-Ray BRDF. Antes nós tínhamos durante a criação dos materiais os layers separados, porém trabalhar com o V-Ray BRDF, além de ser mais prático, também deixa o render muito mais leve, porque o V-Ray calcula melhor essa propriedade do que se trabalhar apenas com os layers, tá bom? Então vamos definir o nosso material, dando o nome para ele de madeira. E em seguida selecionar a nossa textura na pasta e clicar em abrir. Ok, vamos definir um tamanho para essa textura de 0,15, por exemplo, já que o meu objeto é pequeno. Depois nós podemos aumentar ou diminuir esse tamanho para poder ter um mapeamento melhor. Vamos clicar em OK e aplicar diretamente. Olha lá, nossa textura já está aplicada, ela está com uma boa qualidade aqui no material. Vamos clicar com o botão direito do mouse, desassociar uma vez. E em seguida clicar em criar grupo novamente. Olha lá, esse passo super simples vai fazer com que a sua textura fique mapeada corretamente. Nessa aula eu vou fazer como implementar o nosso conhecimento sobre o material no V-Ray. Não vamos utilizar nesse momento mapeamentos bump ou mapeamento de reflexo, tá certo? Mas no canal você encontra diversas aulas para você poder aprender a configurar essas propriedades. Aqui o que eu quero fazer é dar o primeiro passo, a base para que você consiga criar materiais de qualidade utilizando o V-Ray. Então vou selecionar o Asset Editor, na guia de materiais, nós vamos selecionar o nosso material e configurar as propriedades definindo o seu reflexo e a qualidade desse reflexo. Perceba que na propriedade reflexo, quando eu aumento essa configuração deixando a cor em branco, eu vou deixar o meu material mais reflexivo. Perceba também que a propriedade Fresnel ela está sempre marcada na configuração do material. Se você desabilitar essa propriedade, o material passa a ser completamente reflexivo, ou seja, ele vai ter a propriedade definida para os metais, uma vez que o metal ele reflete em todas as direções. Configurando o Fresnel, você tem um controle dessa propriedade. Na opção de reflexo, eu posso definir o quanto de reflexo eu quero para o material. Uma cor em preto significa que você não tem nenhum reflexo. Definindo a tonalidade em escala de cinza, eu vou configurar o meu reflexo como um reflexo médio. Você também pode selecionar esse parâmetro e definir a cor através do deslizante ou definindo os valores no modo RGB. Vamos fechar essa propriedade e para poder ter o reflexo menos nítido, nós vamos reduzir a configuração Glossiness. Para a madeira, geralmente eu uso os valores entre 0,6 e 0,75, definindo assim um material de madeira com 0,6 como uma madeira menos envernizada
e definindo o valor 0,75 como uma madeira mais envernizada. Dessa forma eu consigo também deixar o material com um aspecto mais real. Evito colocar materiais com reflexo 100% nítido, tá bom? Vamos clicar aqui em 0,65, por exemplo, vou clicar Enter. Definindo essas configurações, você tem como base a propriedade que você vai fazer e vai trabalhar com essas mesmas configurações para todo tipo de material, observando como ele reflete, observando qual é a sua cor e também adicionar outros aspectos para poder dar volume ou relevo à textura. Para finalizar essa configuração, é interessante você trabalhar com os multipliers dos canais. Eu vou definir o multiplier do diffuse em 0,9 para deixar a textura um pouco mais escura, tá bom? Essa configuração pode ser utilizada para todos os tipos de materiais que você vai criar. Vamos clicar em render para ver o resultado final. Vamos lá.